jogador que o Atlético também quer trazer. É um volante argentino de 23 anos, é o volante Matias Galarza. Ele pertence ao Talleres de Córdoba. Tem 1,85 m. Sobre a altura dele tem algumas divergências aqui, mas eu fui no Talleres. No site do Talleres tem 1,85 m, tem 23 anos. É um jogador, a informação inicial foi trazida pelo nosso colega jornalista Guilherme Souza e depois confirmada, inclusive, por outros colegas argentinos. E a Itatiaia aprofundou no assunto. Nós fomos até a diretoria do Talleres, apuração também do nosso colega Felipe Sodré, do nosso itatiaiasport.com.br. A princípio, o Talleres garante que o jogador não sai. Mas o Galo já teria uma proposta encaminhada à equipe argentina, assim como o Fluminense. O Fluminense também está pensando, o Fluminense está envolvido ainda em Copa do Brasil, nas semifinais, mas um jogador que interessa. Ele foi formado na base do Argentino Júnior, foi jogar muito novo, né, no Genk lá da Grécia e retornou para a Argentina, agora está no Talleres. Esse ano, 32 jogos, um gol marcado, é um primeiro volante. É aquela função, Cirilo, que o Atlético procurou aí na última janela, acabou não trazendo ninguém, mas... pelo que a gente conhece do Sampaoli, o Sampaoli já teria pegado o telefone e ligado para o jogador. Vem aqui para o Galo, é argentino também, habla como o Sampaoli. E o detalhe é que teve um outro Galarza que jogou no Brasil, né? No Vasco da Gama. Chama Matias Galarza, mesmo nome. É o nome homônimo dele, jogou no Vasco e no Coritiba. Esse aí que jogou no Brasil tá no River Plate hoje. Mas não é esse, então, quem tá se lembrando aí desse atleta é um outro que joga no futebol argentino e que o Atlético tem interesse. Agora, repito, o presidente lá, o pessoal do Talleres garante que ele não sai. Ele não sai, que Flamengo e Fluminense já olharam esse jogador algumas 2, 3 vezes e eles estão tentando segurar. Eu lembro que negociar com o Talleres sempre é meio complicado, Cirilo. O Galo tentou primeiro um atacante, na época do Sampaoli, não veio para cá. Tentou agora o Portilha no meio do ano também, não veio. Então não é fácil negociar com o Talleres, mas é um primeiro volante aí que o Galo, por indicação do Sampaoli, está olhando aí no futebol argentino. O detalhe dos Galarzas aí, que os dois têm a mesma idade, inclusive. Exatamente. É muita coincidência. Ô Edu, conhece o atleta? Não conheço o atleta. Claro que depois que sai o nome, né? Depois que o Cláudio trouxe o nome, a gente vai dar uma estudada, vai observar algumas características do jogador. Primeiro volante, como disse o Cláudio, jogador de duelo, né? Aquele duelo, o 1 contra 1 do marcador, é bom nos duelos, tem bom posicionamento, mas e se encaixa dentro daquilo que o Atlético vem buscando, jogador mais jovem. E certamente o Sampaoli, a comissão, o Siga, todos já atentos, já com muito material do atleta. Mas essa época, Cirilo, Cláudio, é absolutamente normal. A gente vai ouvir o nome do Galarza, dali a pouco surge outro nome, e são 3, 4, 5. O importante é que chegue gente. Não adianta soltar 1, 2, 3 nomes, a gente descobrir e faz parte, o clube está atrás, e lá em janeiro, na representação, o primeiro volante seguir sendo o Alan Franco, o Fausto Vera. É isso que não pode, é isso que o torcedor não quer, que o Atlético faça bem a escolha, seja ligeiro e que consiga negociar bem. Não só o Talleres, todo mundo vai dificultar. O mercado sul-americano sabe do potencial financeiro do mercado brasileiro e é muito importante que o Atlético, nessa primeira perna de janela, Cirilo, Cláudio, o Galo, além de procurar e de fazer oferta, pague o atleta e dê um recado melhor para o mercado que não vinha acontecendo anteriormente. E isso é fundamental. É fundamental que o Atlético passe esse recado de credibilidade ao mercado nessa janela, já que o Galo vai ter que fazer uma grande reformulação. É importante que todo mundo esteja atento ao que está acontecendo e que o Atlético arque aí com essa parte financeira, que eu tenho certeza que não vai custar barato. Definitivamente. Ô Rezende, você volta no segundo tempo. Sim. E assim, a tendência é que as próximas semanas, e quando eu digo próximas, é a próxima agora e no máximo a outra, seja cheia de notícia, porque não tem muito tempo para ficar enrolando, né, Rezende? Já tem campeonato daqui a pouquinho, né? Exatamente. O Campeonato Mineiro começa pro Galo dia 11 de janeiro, a apresentação dos atletas no dia 2 e o Brasileirão esse ano no final de janeiro. Então, ou seja, a turma vai ter que trabalhar rápido, por isso a gente já está vendo muitos movimentos no mercado. Na janela do ano passado, eu me lembro, o Galo demorou a contratar até o Cuca, né? Demorou para chegar o Cuca e depois que vieram os reforços quando o Galo estava lá nos Estados Unidos.
já no início de pré-temporada. Esse ano vai ser tudo muito rápido, Cirilo. Então, a turma está apressando aí para buscar reforços e o Galo vai ter um orçamento, né? Pelo que a gente apurou aí nos últimos dias, o Atlético vai ter sim capacidade de investimento. Vai ter que ir certo no mercado, né? Buscar nomes certos para que não aconteça o que aconteceu em 2025. Além dessa questão que o Edu Panzi destacava, né? Que o Atlético não honrou com algumas situações, compromissos, mas também gastou muito dinheiro em jogador que não rendeu. Falava mais cedo no Rádio Esportes, só Júnior Santos e Rony, os dois juntos, praticamente 90 milhões de reais gastos. Quando a gente fala de pressa, é porque a gente está olhando a pré-temporada, né? Sim. Se o Atlético fala em uma grande reformulação, pelo menos o que o Sampaoli tem em mente para titularidade ali, 12, 13, 14 jogadores, dia 2 essa turma tem que estar aqui. Porque eles vão ter um período de 20 e poucos dias para assimilar a ideia de treinador, para conhecer grupo, para adquirir entrosamento. Porque dia 28 de janeiro... 28, a data base é essa. Não é a estreia do Campeonato Mineiro. Brasileiro. É Campeonato Brasileiro. Valendo a mesma coisa. Porque uma coisa é você vir de 20 dias, 25 dias de treino e estrear contra o Pouso Alegre. Com todo respeito ao Pouso Alegre. Falou todo respeito, já vem lambuja. Normalmente respeitando a sua opinião. Mas aí não é o Pouso Alegre, não é a Caldense, não é o Betim. É Campeonato Brasileiro. A primeira rodada pode vir um Flamengo, pode vir um Clássico, pode vir um Palmeiras, pode vir um Botafogo. E você não vai jogar uma primeira rodada de Campeonato Brasileiro com um atleta chegando com 10 dias de trabalho. Sem ter assimilado a ideia de jogo do treinador e sem ter entrosamento. Então, quando a gente fala em pressa, é muita pressa mesmo. Sim. Não é pro dia 2, é para ontem. Vai ter que acelerar. E vale para todo mundo, né? Para as grandes equipes aí do futebol brasileiro, para começar. Algumas não vão reformular tanto. Você vai ver muita base pronta e definida dia 28. Muito time repetindo. Ali 8, 9 jogadores que terminaram o ano, Agora, aquele que metade dos 11 for diferente... Esse vai ter que estar dia 2 a turma toda. Você falou sobre contratações, sobre a janela de transferências do Atlético. O mercado vai esquentando aos pouquinhos, né, Cláudio? É isso, Cirilo. O Atlético que vai buscar uma reformulação no seu elenco. Inicialmente, começou com saídas definidas, o do Caio Paulista, lateral esquerdo, o Bruno Fux, em definitivo, para o Palmeiras. Tem também o Saravia, que até aqui não renovou o contrato. Já estamos no dia 13 de dezembro. O Saravia já está procurando outro clube, não vai ficar. Tem a situação do Fausto Vera, que já caminhou aí, o River Plate fez proposta ao Atlético. O Galo, a princípio, quer vender, né? O River quer um empréstimo, então pode ser que chegue no meio termo aí e saia. A tendência é que o Fausto Vera saia. E aí agora começam a aparecer nomes, né, que o Atlético vai buscar no mercado. Lateral esquerdo, primeiro volante, zagueiro, acredito que o Atlético vai buscar pelo menos um. E lá no ataque também, né? O time que esse ano não teve nenhum centroavante, foi uma das críticas aí feitas nesse elenco do Galo, né? Faltou o homem de área, faltou centroavante no Atlético. Agora, Cirilo, tem a questão do orçamento do Galo. Pelo que a gente pôde apurar, o orçamento vai ser parecido e pode ser até um pouco maior em nível de contratações, valores, e a gente falava hoje no Rádio Esportes a respeito disso. O Galo, ano passado, né? O ano passado que eu falo é esse ano que terminou agora, né? Esse ano de 25, o Galo fez um investimento aí na casa dos 180 milhões. Na primeira janela, mais de 130 milhões, somando ali Júnior Santos e Rony, só esses dois foram quase 90. Teve um outro jogador que custou mais caro, que foi o Coelho, mas esse aí rendeu, né? Teve 30 milhões ali investido no Coelho. Então, teve valor para gastar, Cirilo, e não vai ser diferente agora. O que pega no Atlético é a questão de vendas, porque no ano passado o Atlético conseguiu vendas expressivas. O Paulinho foi para o Palmeiras, foi uma venda importante. Teve o Alisson, né? Alisson foi lá para o Shakhtar e teve o Rubens no meio do ano. Então o Galo teve 3 vendas importantes. Agora já há uma dificuldade. Quem que o Atlético vai conseguir vender num valor como esses 3 que eu citei? Mais complicado. Então, o orçamento também tem essa situação. O Atlético vai ter que liberar alguns atletas e aí pode não ser nesse valor mais alto, mas para conseguir investir esse valor que está previsto, tem que ter vendas também. Então vão ter que equacionar essa conta aí, Cirilo. É o desafio da diretoria de futebol do clube. Dei uma olhada rápida no elenco aqui no site e é difícil achar alguém para vender, tá? Tá. É porque, assim, os destaques do time
não têm uma idade pequena, né? Não são jovens. Então vender jogador acima de 30 anos já complica a parada, com um valor considerado interessante, nem né? foram tão destaques assim. E nem foram tão destaques assim. Então, realmente não é simples, não. Ô Ale, no primeiro tempo, o Cláudio trouxe Juninho Capixaba, lateral esquerdo, e o Matias Galarza, que não é o do Vasco. Esse joga pelo Tajeres e é argentino, tem 23 anos e é volante, como dois nomes quentes nesse momento nos bastidores do Atlético para possível contratação. Capixaba, certamente você vai falar que conhece, porque acompanhamos aqui mais vezes. Queria que você falasse sobre ele. E também sobre o Galarza. Conhece esse atleta, Lê? Não conheço, não. O Juninho Capixaba tem 28 anos, né? Sim. Na comparação, se você pensar no melhor do Arana, né? O prime do Arana, o Arana é melhor jogador. Seria ideal, inclusive, que você tivesse os dois no elenco, né? Então, acho que essa é a ideia. O Claudio estava falando muito aí de montagem, né, do elenco e de quem pode sair, quem pode entrar, quem pode render dinheiro ao clube e tal, e essa dificuldade, né? Tem uma situação também que é quando você pega o número final que o Atlético tem de pagamento de salário, ô Cirilo, que isso também é bem impactante, né? Então, para você fazer, que é o que pensa o Sampaoli, fazer um grupo que ele tenha mais opções, que ele possa rodar mais o elenco em todos os campeonatos que o Atlético vai disputar, eu acho que alguns dos altos salários podem ou devem ser negociados. Pelo menos 2 dos maiores salários do clube. Se você pensar que o Júnior Santos, por exemplo, não pode ser negociado nesse momento, né? O Júnior Santos está machucado, assim como o Lianco também está machucado. Então, eu acho que essas mudanças também, elas vão atender mais ou menos essa demanda aí. Então, um jogador que ganha muito, muito, muito alto, pode ser que ele deixe o clube justamente para que, com esse salário, você contrate ali 2, às vezes até 3, para fazer um elenco mais equilibrado e mais completo. Então, pode ser que as coisas aconteçam por aí. Mas... falando especificamente do Capixaba, que eu considero bom jogador, mas não melhor que o Arana. Para mim, o ideal seria que tivesse os dois. Ô Edu, também na primeira parte do noticiário do Cláudio, acabou que a gente não comentou, o Cláudio falou sobre o Patrick, né, Rezende? Sim. Que é visto pela comissão técnica, nesse momento, pelo clube, como um cara que precisa rodar um cadinho mais, é isso, né? É isso, e ele pode, inclusive, ser incluído na negociação com o Juninho Capixaba. No caso, ele iria por empréstimo, o Galo pagaria um valor, mas empréstimos, pelo que eu apurei, devem ser 2 jogadores. Um deles, o Patrick, é um nome que o Atlético estaria colocando aí na possibilidade de negociação. Se for com um passe fixado, cuidado com o valor, viu? Porque o Bragantino gosta de contratar esses moleques e depois vende por 10 vezes mais, né? Então, cuidado com o tal do passe fixado. O detalhe do Patrick é que ele não jogou no segundo semestre, né? Uhum. Ele teve aquele problema, fratura por estresse, quando ele estava para voltar, ele foi para Paraguai. No Paraguai ele teve uma lesão. Sim. E aí já estava muito em cima da hora, já ficou no departamento médico de novo. Inclusive está fazendo trabalho lá junto com o Júnior Santos e com o Lianco. Esses 3 não estão de férias, né? Estão no departamento médico. Se o clube enxerga, Edu, que ele precisa rodar para jogar não sei o quê, é porque provavelmente ele não está no planejamento do clube para jogar na próxima temporada. Você acha que deveria? Nem o treinador deve ter conseguido ver o Patrick, né? Porque muito tempo lesionado, aí quando volta já tem outra lesão. Eu acho que ele é um jovem que o empréstimo geralmente é uma boa saída, né? Ele ter minutos em outra equipe. Agora eu não sei se teria também minutos no Bragantino. Não sei como é que é a ideia, qual que é o planejamento do Bragantino para a próxima temporada. O Bragantino está ausente de Libertadores, né? Então pode ser que seja mais modesto também na montagem do elenco, mas é um clube que gosta de trabalhar com jovens. Eu vejo muito potencial no Patrick. Mas a gente não conseguiu ver isso aqui com a camisa do Atlético. Pouco tempo, né? O Patrick que eu conheço é o Patrick da base do Palmeiras, das finais da Copinha que eu comentei, os jogos contra o Cruzeiro, e de alguns poucos minutos aqui em que ele começou a agradar, mas aí veio a lesão e não jogou mais. Então fica sempre aquele ponto de interrogação, né? O que poderia ser o Patrick que acabou não acontecendo aqui. E ele indo para vir o Juninho Capixaba, olhando tudo que aconteceu, eu acho uma boa. Eu vejo com bons olhos a vinda do Capixaba e estou com a lei em relação a Capixaba e Arana.
Os dois no seu melhor nível, o Arana é melhor, mas é tudo aquilo que a gente falou agora há pouco, né, Cirilo? A questão do fim de ciclo, que o atleta entregou nos últimos anos, dali a alguns anos, como vai ser lembrado. O Arana é um grande ídolo da história do Atlético e, independentemente de ficar ou sair, tem que ser tratado diferente. Tem que ser tratado com um carinho muito especial. Olha, como é que você encara essa situação do Patrick para o próximo ano? Eu também acho que é um menino de potencial. Aliás, nas situações do Cuca, né? Na montagem desse elenco, a gente estava falando de centroavante, por exemplo. Para o Cuca, quem poderia fazer essa função, foi isso que ele pensou quando ele montou o grupo, né? Era o Rony, era o Júnior Santos e o Hulk. Então, na cabeça dele, ele tinha 3 centroavantes, né? Que na prática acabaram não se concretizando, né? Assim como ele demorou muito para aproveitar, alguns ele nem aproveitou, né? Jogadores do elenco. O Patrick foi um deles, né? Sim. O Patrick, eu pensei que tinham esquecido ele lá num alojamento, num CT, porque ele não tinha oportunidade, muitas vezes nem era relacionado, não trocava de roupa, né? E quando ele entrou, no Clássico, inclusive, ele teve um bom comportamento e virou titular, né? Mas quanto tempo demorou, né, para colocar o Patrick para jogar, e quando ele estava vivendo o seu melhor momento, acabou se lesionando. Eu acho que, assim, aqui a gente não sabe quem vem por aí, né? Não sabe quem vem por aí. No elenco de hoje, principalmente com a saída do Fausto Vera, o Patrick é um cara que eu aproveitaria. Mas a gente não sabe o que vem por aí nessa posição, né, Cirilo? Eu também. O Atlético vai precisar de volantes, né, Rezende? Porque esse ano a ausência de jogadores de característica desse começo da construção aí no meio campo fez falta. Certamente vai ser mais de um para chegar, né, Cláudio? Com certeza. A ideia do Atlético, porque já estava precisando. O Fausto Vera vai sair. A gente até esperava uma saída do Gabriel Menino, mas a informação que eu obtive essa semana é que o Gabriel Menino está nos planos aí do Sampaoli. De qualquer forma, está faltando, né? Porque o Igor Gomes virou volante na reta final. Virou. Porque o que tem de volante hoje no elenco do Atlético, né, Cirilo? Tem o Alan Franco, tem o Alexander e ponto, né? O Gabriel Menino. No máximo. E normalmente você tem que trabalhar com mais, né? Porque o Patrick, você tá falando que a tendência é que não fique. Todo segundo volante. O Fausto também não fica. Todos eles e é isso aí, volantes. é só isso. Só tem isso. No elenco são esses atletas. Mas é uma coisa até que a gente já conversou, já debateu e tal, que evidentemente o treinador ele tem que ser ouvido, e muito ouvido, né, na montagem do elenco. Eu acabei de citar o exemplo aqui do Cuca, né? Que teve erros estratégicos nessa passagem mais recente. Mas, por exemplo, se o Gabriel Menino agradou o Sampaoli, me preocupa. E eu nem acho o Gabriel Menino mau jogador, não. Mas você pegar o segundo semestre, o Gabriel Menino, assim, agradou onde que ele foi agradável, o Gabriel? Então, tanto não agradou que não jogou, né? Então... Quando jogou foi mal. Eu tô achando que isso é um blefe danado, sabe? né? Não, conto com ele. Para não chegar a qualquer coisa, sabe? Para valorizar, né? Para não desvalorizar o jogador. Aquele cheiro de blefe. Porque assim, não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Menor sentido. Por exemplo, entre o Patrick e o Gabriel Menino, eu ficaria com o Patrick. Até porque a gente viu menos. O Menino então, a gente viu. Alguém deve ter uma galera lá, né, Claudião? Falando assim, já não é mais o Vitor, né? E esse aqui. Tem que conversar com o cara para trocar ideia, para resolver esse elenco aí pro ano que vem. Não pode ser a palavra só do treinador, né? Ontem a gente até trouxe, né, Cirilo, a informação na Itatiaia, foi o Pedro Abílio, sobre proposta pro Bernard, né? Sim. Lá do futebol grego. Eu pude apurar hoje que já há 3, 4 dias essas propostas tinham chegado e o Sampaoli brecou. Ele quer contar com o Bernard. E ele encheu a bola do Bernard em entrevistas recentes, né? E ele quer contar com o Bernard, segundo o Sampaoli, nas conversas internas, o jogador fundamental no elenco pro ano que vem. Então não abre mão do Bernard. O Bernard é justificável. O melhor momento do Bernard, desde que ele voltou ao Atlético, é com o Sampaoli. O Sampaoli virar e falar, não, o Bernard eu quero contar com ele. Pô, ninguém vai discutir. Agora, o Gabriel Menino, eu acho que é um blefe. Sabe quantos jogos com o Sampaoli o Menino foi titular? Numa rápida olhada aqui na ficha dos jogos? 3. Não, e foi mal nos 3. Então, assim, é bastante estranho que o Sampaoli conte com ele para a próxima temporada, né, Rezende? Vamos ver como é que vai ser essa história aí.
Certamente, se for entre o menino e o Patrick, não tem nem dúvida em escolher o Patrick. Agora, do Bernardo, o Edu falou, e eu concordo, né? Você não discute a permanência dele, mas se for essa política aí, né, Claudião, de quem ganha mais salário, você trazer para encher o grupo, assim, para você tentar fazer um grupo mais equilibrado e que esteja sempre com uma formação saudável, se de repente o Bernardo vai embora, né? Numa tentativa de alívio ali na folha e redistribuição desse dinheiro. Também, eu acho que também o pessoal não chega a discutir, né? Fala assim, perdemos o Bernardo agora, e agora? Sim. Não sei se, né? Não, também dos maiores salários do Atlético, talvez seja o menos impactante, né? Quer dizer, dos que estão disponíveis, né? Porque o Júnior Santos é um dos maiores salários. É um dos maiores salários. Mas o Júnior Santos, o Atlético não descarta uma negociação dele já no início do ano, porque já está numa reta final. O Lianco não. O Lianco não tem condição, vai agora em janeiro. Mas o Júnior Santos, daqui a pouco vai estar liberado. Fica bom logo aí, fica bom logo aí. Liberar, porque... inclusive, eu creio que ele tem mercado, viu, Cirilo? O Galo não vai conseguir o valor que pagou nele. Esquece. Mas mercado tem. Mas vai ser diferente demais, cara. O trabalho do Brax, do Sampaoli, do Siga vai ter que ser um trabalho muito diferente, porque o Campeonato Brasileiro começa em janeiro. É muito diferente das temporadas anteriores, não dá pra ter calma. Principalmente se você tá falando de grande reformulação. Se você for com calma, o ideal é ter calma, né? Calma, pensar, olhar direitinho. Mas no caso do Atlético, é muito diferente das últimas temporadas. É uma novidade. Então vai ter que ser muito competente na hora das escolhas, tanto de quem sai, mas principalmente de quem chega. Sobre valor aí salarial, né? Por exemplo, eu não tive essa resposta que eu tive do Bernard, que o São Paulo quer segurá-lo. Por exemplo, o Arana, o Scarpa, um jogador que, se chegar a proposta, tem salários elevados. E o Rony, por exemplo, também tem um salário elevado. Mas, nesses casos aí, tem que chegar a proposta, né, Cirilo? Porque todos eles têm contrato com o Atlético e o Galo não vai liberar de graça.